Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 14, quero pedir que você leia a palavra do Senhor comigo, por favor, do 14 até o 26. Vamos ler juntos, irmãos. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Eles mandaram dizer a José o quê? Antes da sua morte, dizendo, versículo 17: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, pois te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. O que José fez? Vamos falar de novo, irmãos? José chorou enquanto lhe falavam. 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram o quê? Por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu quantos anos, irmãos? Pergunta bíblica: quantos anos viveu José? É muito conhecimento bíblico uma pessoa só. Continue, por favor, versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de quem? Maquila era filho de quem? Os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de quantos anos, irmãos? 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. É o que diz a palavra do Senhor, a leitura da palavra de Deus até aqui. O que você lembra da história de José? Quero dizer para quem está nos ouvindo aqui, essa mensagem que vai ser reproduzida depois pelo WhatsApp, que as pessoas estão respondendo baixinho. Vamos ver se alguém responde corajosamente. José foi vendido. Olha, José foi vendido. Por quem? Pelos seus irmãos. Meu Deus do céu. Para onde foi José antes de ser vendido pelos seus irmãos? O buraco. O buraco. Então, olha que história triste, hein? José foi para o buraco, depois foi vendido pelos seus irmãos. O buraco era uma cisterna, correto? Um buraco fundo, onde eles usavam para colocar água, mas, ok? Beleza. Aí foi vendido pelos seus irmãos. Quando ele foi vendido, ele foi para o mercado de escravos. Ele era um rapaz de boa família, com uma boa estrutura, saiu dali, foi para ser vendido pelos amalequitas que apareceram ali, e aí foi vendido ali pelos escravos, o quê? Ismaelitas, pelos escravos, foi ali para o mercado de escravos, e foi parar na casa Não, eu sei, eu estou querendo que outros falem também. Potifar. Na casa de Potifar, ele prosperou. Deus o abençoou, ele teve êxito lá. A mão de Deus estava sobre a vida dele. Mas José tinha um problema que a maioria dos homens aqui da nossa igreja tem.
Era bonito. Eu tive um professor de filosofia. Primeira prova dele, nós estávamos desesperados. Qual seria a nota? E aquela ansiedade de identificar a nota, professor, como é que foi a nossa prova? Como é que foram as nossas notas? Ele disse, alguns foram bem, outros foram mal. Ajudou ou piorou? Piorou completamente. O desespero que já era grande se tornou maior. Em que grupo eu estou? Alguns foram bem, outros foram mal. Bom, enfim, essa história é muito interessante. Mas José era bonito, o que boa parte, gostou? Ligou aí agora com a frase da filosofia? Alguns são, outros não são, né? Muitos do nosso grande são, a maioria esmagadora, talvez uns 2 ou 3 não sejam. Aí você pensa, em que grupo eu estou? Não, nós só tem gente bonita e quem está ouvindo a gente pelo WhatsApp também. Muito bem, vamos lá. José vai lá, a mulher de Potifar fica interessada nele. Mas José era como os homens da nossa igreja. As mulheres dão em cima e eles resistem. Amém, irmãs? Só as irmãs agora, amém, irmãs? Mulher dá em cima, porque mulher deu em cima dele. Mas ele resistiu a ponto de, fugir. É o que deve ser feito pelos homens. Não, eu tenho resistência, eu aguento, vai. Ouvi uma história que eu não sei se é fato. O cara foi evangelizar numa casa de prostituição. Chegou 18 horas, saiu 8h30. E disse, diabo, hoje você me ganhou, mas da próxima vez eu vou ganhar. É mais ou menos aquela pessoa que acha que se controla, sabe? Não, eu me controlo, eu domino. Não mexe com isso, é melhor você, fugir. José fugiu, ele foi preso. Na prisão, Deus o abençoou, ele foi próspero, ele virou ali um gestor do presídio, ele ainda como interno. E aí 2 sonhos foram sonhados, e ele interpretou os 2 sonhos. De quem ele interpretou os sonhos? Padeiro. Qual o nome do padeiro? Se você souber, você me fala, que eu não tenho a menor ideia, porque a Bíblia não diz o nome dele. Mas o padeiro e do copeiro. O padeiro foi sonho bom ou foi sonho ruim? Quem lembra? Ruim, quem lembra? Ruim. Bom? Ruim, muito ruim o sonho dele. Ele sonhou que os corvos vinham e comiam, ou seja, que ele ia, tombar. O copeiro, ele teve um sonho e tal. E aí ele combinou com o copeiro, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. O copeiro foi-se embora, naturalmente, viver a vida dele, como muita gente faz. Vive a vida e esquece do que aconteceu. Até que chega uma hora que o faraó tem um sonho muito doido, e ninguém consegue interpretar o sonho de faraó. Finalmente, o cara lembra dele, chama, ele vai lá, entra, interpreta os sonhos, se torna, pela graça de Deus, governador do Egito. Resumiu uma história gigantesca, com detalhes demais. Porque esse texto aqui conta exatamente o momento pós isso, porque quando José assume, existem 7 anos de fartura, e depois 7 anos de fome, vacas gordas e vacas magras, né? No Rio de Janeiro, nós vamos entrar na era da vaca gorda, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vaca gorda, loja cheia, comércio vivendo, funcionário vendendo, empresário sendo abençoado. Amém, irmãos? Olha aí. Tudo bem. Aí os irmãos de José estão na terra deles, eles têm fome, eles vêm para o Egito como todo mundo vem. Existe uma certa trama para que ele possa ser apresentado a seus irmãos. E aí José os acolhe no Egito. Passa o tempo, o pai de José morre. Exatamente nesse momento que o texto está, quando o pai de José é morto, ele vai ser sepultado. Nesse momento, os irmãos, que foram aqueles que jogaram no buraco e venderam como escravo, agora eles ficam desesperados. O que José fará com a gente? Enquanto o papai era vivo, José não fez nada por causa de papai. Agora, papai faleceu, como é que será a nossa vida a partir de agora? E aí, meus irmãos, o texto traz para a gente algumas lições preciosas e muito especiais. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou, diz o capítulo 50, versículo 1. Nesse texto que nós lemos, versículo
14. Voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Aí os irmãos, vendo que José era morto, disseram: é o caso José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Aí eles montaram uma estratégia, pegaram umas pessoas e mandaram um recado. A intenção era preparar o caminho para que pudessem falar ao coração dele. E a Bíblia diz que nesse versículo 16: teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. A primeira lição que eu quero que você apreenda desse texto é que a nossa sensibilidade é preservada a despeito das transgressões ou das agressões sofridas quando nós estamos mais perto de Deus. Projeta na tela só para a gente poder ver esse slide. Mais perto de Deus, a nossa sensibilidade é preservada a despeito das agressões sofridas. Na vida nós podemos sofrer agressões e nos embrutecer. Normalmente, pessoas, quando são muito sofridas, agredidas, violentadas na sua vida, elas se tornam embrutecidas, elas se tornam duras, e algumas delas se tornam amargas, e por conta disso se tornam insensíveis. Não tem mais sensibilidade quanto às questões do outro, não tem mais sensibilidade quanto às questões da sua própria vida. Elas refletem a vida dura que tiveram, refletem o sofrimento pelo qual elas passaram e atravessaram ao longo de toda a sua história. Quando nós estamos mais perto de Deus, nós não estamos isentos de passar pelas agressões, não estamos isentos de passar pela violência, podemos até nos embrutecer, porém, mais perto de Deus, a nossa sensibilidade é preservada e é mantida. Mais perto de Deus, o Senhor nos ensina a olhar segundo os seus olhos, o Senhor nos permite ver segundo a sua lente, a sua perspectiva. Não habita naquele que está mais perto de Deus esse embrutecimento. Nós mais perto de Deus somos quebrantados, somos agraciados pelo Senhor. Qualquer pessoa que fica embrutecida, ela fica presa numa história, ela fica presa num fato que aconteceu há não sei quanto tempo atrás, ela fica presa naquele episódio, e ela não sai daquilo ali. Passa o tempo, ela continua presa. Ela vai como se estivesse com um pé fora e outro pé dentro. A sua história vem carregada por essa mágoa, por essa tristeza. Algumas dessas pessoas que ficam aprisionadas, que ficam presas, elas adoecem, e outras chegam a morrer por causa dessas dores. Entretanto, meus irmãos, mais perto de Deus, nós somos invadidos por uma graça maravilhosa, uma graça extraordinária. Foi o que aconteceu com José e o que pode acontecer com a gente também. José não perdeu a sensibilidade por um motivo só: ele estava mais perto de Deus do que mais perto da mágoa, mais perto de Deus do que mais perto da amargura, mais perto de Deus do que mais perto da tristeza. Ele estava mais perto de Deus, e qualquer um de nós que é capaz de levar dores, tristeza, sofrimento, violência, agressão para perto de Deus, nós podemos ser invadidos por uma graça extraordinária e não vamos perder a sensibilidade. Por isso que José chorou. O choro de José é o choro daquele que não perdeu a sensibilidade, porque ele estava perto de Deus. Deus deu a ele a capacidade de ver a história de uma outra forma. Seus irmãos montaram uma estratégia, mandaram alguém, depois eles foram e se prostraram diante dele. Eles se tornaram para José como escravos. A terminologia original significa exatamente isso. Eles se prostraram diante dele como escravos. José chora, porque José não vê assim. Ele vê seus irmãos como irmãos, ele vê o passado como alguma coisa que ficou para trás. Ele não traz para ele, para a história atual, esse tipo de posicionamento por um motivo só, meus irmãos: mais perto de Deus. Deixa eu te contar uma história. Alguém faz alguma coisa ruim contra nós. Alguém faz uma tramóia, uma trama, arma uma cilada. Alguém joga o nosso nome na lama. Alguém cria uma mentira. Eu posso ficar amargurado.
eu posso ficar triste, posso ficar bravo, mas se eu levar isto para Deus, Deus traz para o meu coração a paz. O que você prefere? A amargura ou a paz? O que você prefere? O embrutecimento ou a sensibilidade espiritual? José, pela graça do Senhor, ele foi alcançado por essa sensibilidade que foi preservada a despeito das transgressões sofridas, o que fica claro para nós no versículo 17, quando diz que ele chorou. O versículo 18 e 19 traz uma descrição do posicionamento dos seus irmãos. Leia comigo, por gentileza, 18 e 19. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram o quê? Eis-nos aqui por teu servo. Versículo 19, o que diz? Respondeu José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Mais perto de Deus, não nos aproveitamos da fragilidade alheia para estabelecer juízo. Leia comigo, por favor. Mais perto de Deus, não nos aproveitamos da fragilidade alheia para estabelecer juízo. Irmãos, vocês se lembram de João o Batista? Como morreu João o Batista? Decapitado. A cabeça dele foi numa bandeja. A pedido de quem? Herodias. Quem? Herodias. Quem? Herodias, certa resposta. Herodias. Herodias era casada com Herodes, mas ela antes foi casada com o irmão de Herodes, que chamava-se Herodes também, é um título, né? O outro Herodes. Ela largou esse Herodes para ficar com este Herodes aqui. E aí João Batista foi levantado por Deus para confrontá-lo, para dizer: você não podia ter roubado a mulher do seu irmão, você não podia ter feito isso. Ele ficou indignado e mandou que João Batista fosse preso. Mas Herodes gostava de ouvir João Batista. João Batista ia lá, pregava, ele gostava de ouvir. Ele estava lá, de alguma forma havia no coração dele sede. A mulher ficou pensando assim: olha, se esse homem continuar ouvindo, daqui a pouco ele se arrepende e me manda de volta para o outro Herodes, que vai, me matar. Eu preciso criar um plano. E ela ficou esperando uma chance, ela ficou aguardando uma oportunidade para poder pisar na cabeça de João Batista. Aí Herodes faz uma festa. Olha como o homem é bicho bobo. Ele fez uma festa e trouxe a filha dela, de Herodias, para dançar. E a menina tinha uma dança, e a dança devia ser uma dança muito, se é que você está me entendendo, muito quente, porque eles ficaram doidos. Bebida e dança é um negócio que, quando junta as duas coisas, o homem fica maluco, o homem fica doido. Ele ficou tão doido, que disse: olha, você pode medir qualquer coisa, até metade do meu reino eu te dou. Ele não tinha propriedade, ele não era dono do reino, mas até isso o homem faz, promete que não pode cumprir. Normalmente é assim. Aí ele foi lá e prometeu. E ela chegou, saiu dali, foi conversar com a mãe disse: chama lá, fala que eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Ela volta e diz que era a cabeça de João Batista na bandeja. O homem estava doido, mas não era burro. E ele disse: eu não posso dizer não para ela, senão todo o reino vai rir-se de mim. Mas eu não queria fazer isso. Eu gostava de João Batista, mas vou ter que cumprir. Manda que alguém vá lá, o cara vai, executa João Batista, traz a cabeça de João Batista na bandeja. E essa história está sendo contada para você entender que algumas pessoas esperam a hora da fragilidade do outro para pisar na cabeça do outro. Só que mais perto de Deus, nós não nos aproveitamos da fragilidade alheia para estabelecer juízo sobre ninguém. Há uma plantinha, que é a plantinha de vem cá te espero. Conhece essa plantinha? Deixa eu perguntar para você, no seu jardim tem essa planta? A frase é a seguinte: plantar um pé de cá te espero, regarei todos os dias e o aguardarei. É aquela pessoa que fica esperando a hora de dar o troco. O mundo dá muitas voltas. Galinha de casa a gente não corre atrás. Vingança é um prato que se come frio. Uma hora vai chegar. E se aproveita exatamente disso. Pega a pessoa na sua fragilidade para pisar nela.
os irmãos de José estavam prostrados diante dele. Olha que hora extraordinária! Ah, meus irmãozinhos queridos, vocês me venderam como escravos, vocês me jogaram no buraco, eu sofri, eu comi o pão que o Potifar amassou, eu fiquei preso, eu fui humilhado, meu nome foi para a sarjeta, as pessoas falaram mal de mim, eu tive que aprender uma outra língua, eu fiquei longe do meu pai, eu não tive contato com os meus amigos, vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão pagar. Foi isso que ele fez? Sabe por quê? Porque ele estava mais perto de Deus. Porque se ele estivesse mais perto do seu ego, mais perto da sua carne, ele pediria vingança, ele executaria a vingança. Só que, meus irmãos, mais perto de Deus, nós não nos aproveitamos da fragilidade alheia para estabelecer juízo, nós não agimos assim, e nós temos que ter cuidado com algumas coisas especiais, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Mais perto de Deus nós aprendemos isso. Agora, se alguém fala do que não sabe sobre um outro alguém, sem que esse alguém possa se defender, é covardia e é maldade profunda. Eu quero dar para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é maledicência. Eu perguntei na rádio esta semana se alguém já tinha visto alguma campanha para eliminar a fofoca das igrejas. E eu perguntei assim, a pergunta foi essa: olha, se nós fizermos uma campanha para eliminar a fofoca da igreja, e a campanha for, coloque no envelope o nome de um fofoqueiro ou uma fofoqueira da sua igreja, quem coloca o nome da pessoa também é fofoqueiro? Eu fiquei pensando, eu perguntei para as pessoas isso, será que é? É só, eu acho que é, acho que não é, não, porque muita gente faz isso. Não, só estou colocando aqui para intercessão. Amiga, miguxa. Tem uns negócios muito esquisitos, não é miguxa, miga, não é amiga, miguxa, não sei o que significa isso. Mas algumas mulheres falam assim entre elas, miguxa. Aí, irmão, seguinte, olha, eu não quero falar nada, mas eu soube, parece que viram. Eu não estou falando nada. Eu não me comprometo com isso. Mas só quero pedir que você ore por esse assunto. Sabe qual é o nome disso? Maledicência, fofoca. A Bíblia diz, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Colossenses 3, versículo 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tito capítulo 3, versículos 1 e 2: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens, não difamem a ninguém. Está claro, meus irmãos, ou não? Está claro ou não está claro, irmãos? É o seguinte: sobre a minha vida não haverá responsabilidade sobre aquele que fala maledicência, depois de ouvir o que a Bíblia fala sobre maledicência. Quer pecar? Peque, mas assuma os compromissos e as consequências disso. Mas eu quero fazer um desafio a você. Uma vez eu estava num grupo e um cara disse assim: fulano, era noivo da fulana de tal, largou, rapaz. Você largou? Que coisa, ele agora vai casar com uma garota de programa. Eu achei forte a frase. Quem me contou é uma pessoa ótima, um santo. Mas santos, no nosso caso, também pecam. Eu fui procurar o cara, o tal ex-noivo. Falei: cara, noivado terminou? Cara, terminei, não estava dando certo, não sei o que, papapá.
Aí eu conheci uma garota, cara, uma garota de Deus. Foi de Deus? Rapaz, mulher de Deus, cara, mulher de oração, da palavra. Eu falei, você é mesmo? Eu falei, sim, ela é cristã há muito tempo, cara, crente, convertida, Deus mudou a vida dela, a história dela, mulher de Deus. Então eu falei, cara, que Deus te abençoe, case, seja feliz, dê um abraço nele e fui embora. Voltei para o primeiro. Falei, rapaz, que história é essa que você falou para mim? Não é bem essa história, não. Aí contei para ele a história boa. O que eu estou dizendo com isso? Você já entendeu? Vá à fonte. Vá à fonte. Alguém disse que alguém disse, vá para a pessoa, converse com ela. Quando você confrontar o fofoqueiro, a fofoqueira com a pessoa sobre quem ela está falando, a fofoqueira, o fofoqueiro nunca mais vai falar dessa pessoa, fala de outras. Dessa pessoa não vai falar mais. Porque a fofoca é uma doença quase incurável. Só cura a fofoca o milagre de Jesus Cristo, mas tem que ser um raio. Sabe quando um raio bate na cabeça? Mudou. Porque do contrário, sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho é que quanto mais tempo de igreja a pessoa tem, mais ela corre o risco de se tornar uma pessoa com esse tipo de habilidade. Eu disse que ia dar 2 exemplos. O primeiro é esse, o segundo eu vou falar sobre a flor de lis. Eu comecei a receber pelas redes alguns posts. Eu não recebi de ninguém que está aqui, ninguém da nossa igreja. Mas talvez você tenha até compartilhado. Eu vou dizer para vocês o que eu acho um absurdo. Quando se faz um postzinho, ironizando a história, e falando alguma coisa sobre casamento, etc, homem de Deus e tal, não sei o que, papapá. É porque a gente não tem sensibilidade com a dor alheia. E as pessoas começam a falar sobre um monte de coisas que elas não têm a menor ideia do que seja. Quando eu tomei conhecimento desse episódio, por conta dos meus vínculos com as pessoas envolvidas, com os dois, eu passei a ficar muito triste com essa história. E depois, quando surgiram tantas possibilidades, eu fiquei perplexo. Mas eu tomei uma decisão. Eu não quero ouvir história de ninguém. Não ouço história de ninguém sobre esse assunto. A segunda, orar para que a justiça seja feita. Terceiro, orar por consolo. Tem gente chorando, enquanto tem gente ironizando, tem gente escarnecendo, e esta é a hora em que o mundo, dança em cima. É hora que aqueles que não conhecem a Deus adoram. É hora aqueles que que abandonaram a igreja ou que estão feridos pela igreja, de alguma maneira adoram. É hora que alguém que se levanta, adoram esse momento. Então, deixa que essas pessoas façam isso. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala, porque se a gente não sabe o que aconteceu, é maledicência. Cuidado com isso. A vítima são eles, mas podia ser você, sua família. E nós precisamos ter cuidado com a nossa família e orar. Deus vai trazer à tona, meus irmãos, a justiça vai ser feita. Se é ela, outra pessoa, qualquer um, vai pagar pelo que fez. Nós vamos orar para que a justiça seja feita, mas até lá, cuidado com a linguinha, cuidado com os posts, cuidado com a multiplicação disso, cuidado, porque isso é maledicência. É a hora em que está uma família fragilizada, em que as pessoas vão lá e pisam, e se aproveitam de todas as coisas. Não nos aproveitemos da fragilidade alheia para estabelecer juízo. Sabe quando que a gente consegue isso aqui? Mais perto de Deus. Se depender de nós, nós estamos perdidos. Caminhando, meus irmãos, versículo 20, leia comigo o versículo 20. Vós, na verdade, leia aí. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa é a parte do texto que eu mais gosto. Porque é aquela parte que diz que, e a frase é essa: mais perto de Deus, descobrimos que o Senhor pode transformar em bem o mal que intentaram contra nós. É a parte que eu mais gosto. Porque quando uma pessoa faz um mal contra mim, eu peço a Deus que transforme esse mal em bem. Olha, na minha trajetória, na sua, se você for lembrar, coisas que fizeram contra você, que teoricamente seriam ruins, que Deus tornou essa coisa ruim numa coisa boa. Deus tem esse poder, mas para isso nós precisamos de 2 habilidades especiais. A primeira é paciência. Paciência, tem que esperar. Paciência
Não é de uma hora para outra que você vai identificar o mal que foi transformado em bem. Tem uma certa fase que a gente só vê o mal, a gente só vê a maldade que fizeram. É como se tivesse uma nuvem na nossa frente, nublado ou névoa, e você não consegue enxergar o que tem. A gente só consegue enxergar aquilo. Sabe o que é pior? Aquilo nos consome, como uma névoa. De vez em quando chega aqui a barra, aquela névoa, e o mar some, e você vai ver os prédios próximos à sua casa, e não tem prédio mais, que a névoa consumiu. A maldade que fizeram contra nós também é assim. Ela enche os nossos olhos, e os nossos olhos não conseguem ver absolutamente mais nada. Mas a Bíblia diz, e eu creio, que Deus transforma o mal que intentarem contra nós em bem. Amém, meus irmãos? Mas é preciso ter o quê? Paciência. A segunda coisa que você precisa, uma segunda habilidade, é capacidade para ler a história toda ou capacidade para ver o filme todo. Ler a história toda ou ver o filme todo. Você pode escolher. Sabe por quê? Porque a gente lê partes. Na época das séries, nós estamos vendo episódios. Na época das revistinhas, você está lendo fascículo. Você não está lendo toda a história, você está lendo uma parte dessa história. A história de José não foi contada até ali. A história de José não parou quando ele foi jogado no buraco. A história de José não parou quando ele foi vendido como escravo. A história de José não parou quando ele foi preso. A história de José foi muito mais do que todas essas etapas. Vendo o filme todo, lendo a história toda, você consegue perceber que aquele mal que fizeram contra ele, Deus transformou em bem, mas ele precisou ter paciência e capacidade para ver a história toda. Sem isso, ele permaneceria amargurado e desejoso de vingança. Veja a história toda, e a sua história não parou, a sua história não acabou, o filme da sua vida continua. Versículo 21. Leia comigo. O que José disse para os seus irmãos? Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Literalmente, falar ao coração aqui, lá do hebraico, significa acalmar o coração. Leia comigo a frase. Mais perto de Deus, aprendemos a acalmar o coração de quem nos maltratou. A intranquilidade deles era natural. Medo. O que José vai fazer com a gente? Agora ele está com a faca e o queijo na mão, mesmo não sendo mineiro. Ele agora poderá vir contra nós, ele vai nos surpreender, ele vai nos matar, ou pelo menos vai matar a gente de fome. E José percebe, a intranquilidade deles era natural, a serenidade de José era sobrenatural, porque ele estava mais perto de Deus. E quando a gente está mais perto de Deus e encontra uma pessoa que nos fez mal, ao invés de botar pilha, ao invés de ameaçar, oi, que bom te encontrar, você está passando por dificuldade? Está ótimo. Ao invés de dizer isso, o que diz? Acalma o coração. Ele fez com seus irmãos o que Deus fez por ele. Guarda isso com você. José fez com seus irmãos o que Deus fez com ele. Quando José foi jogado no buraco, Deus acalmou o seu coração. Quando José foi vendido como escravo, Deus acalmou o seu coração. Quando José foi preso, Deus acalmou o seu coração. Enquanto José passava aflições, lutas na sua vida, Deus acalmou o coração dele. É assim que Deus faz. Como Deus faz com você, como Deus faz comigo, como Deus faz conosco, nós devemos fazer. Acalme o coração daqueles que te fizeram mal. Não jogue praga para as pessoas. Não ameace as pessoas. Acalme o coração das pessoas. Lembra daquela música? Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele acalma o coração. José literalmente, diz a palavra do Senhor, que ele foi usado para acalmar o coração dele. Por fim, versículos 24 e 25, leia comigo. Disse José a seus irmãos, só as irmãs, disse José a seus irmãos, versículo 24, porém,
Só os meninos, 25. José. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mais perto de Deus, vivemos e morremos pela fé. José já percebia a chegada da sua morte, e ele estava vivendo pela fé, na esperança absoluta da condução e da direção de Deus. José sabia que Deus estava no comando, e exatamente porque Deus estava no comando, ele trouxe uma palavra profética, uma palavra de fé, uma palavra cheia de esperança, quando ele fala sobre a morte dele, mas ele fala sobre o Deus, o Senhor Deus que visitará, o Senhor Deus que fará subir desta terra, para a terra de Abraão, Isaque e Jacó. José, daqueles que mais perto de Deus, sabe que viveu para Deus, e agora ele morrerá para Deus. Ele viveu pela fé, ele morrerá pela fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 8, tem uma frase, um versículo lindo, 14, 8, Romanos 14, 8, abra aí se você puder. E musicaram esse versículo. Diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. José não era o menino que foi jogado no buraco e traído pelos seus irmãos. José era do Senhor. José não era o escravo vendido pelos ismaelitas. José era do Senhor. José não era o prisioneiro. José era do Senhor. José não era o governador do Egito. José era do Senhor. José não tinha problema de identidade, ele sabia de quem ele era, ele pertencia ao Senhor, por isso ele pode trazer essa palavra ao final da vida dele, e por isso nós precisamos nos preparar para viver pela fé e morrer pela fé. A história de José se encerra ali, a nossa não. Há muito a ser vivido por nós, há uma linda história a ser recomeçada, reconstruída, transformada pelo poder de Deus, mas longe do Senhor, nós só teremos desejo de vingança e de morte. Longe do Senhor só haverá maledicência, ira. Longe do Senhor nós estamos perdidos, mas perto de Deus é outra história. Eu quero convidar você a cantar, olhando para o texto, Romanos 14, versículo 8, pega a sua Bíblia aí. E se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. E se vivemos, para o Senhor vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos. E se morremos, para o Senhor morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor, somos do Senhor. Deu para aprender? Vamos ficar de pé, vamos cantar. E se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, quer pois vivamos, quer pois morramos, quer pois morramos, somos do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, carecemos do Teu poder sobre nós, longe do Senhor estamos entregues à nossa carne,
e a nossa carne quer se vingar, a nossa carne quer dar o troco, mas quando estamos próximos, pertinho do Senhor, nós passamos a refletir o seu amor, a sua graça, passamos a refletir a sua misericórdia, e é isso que o Senhor quer de nós. Cristianismo da palavra, não da boca suja. Cristianismo cheio do Evangelho e não de hipocrisia e falsidade. Cristianismo cheio de amor e não de ódio, de mentira. Somos do Senhor, Pai. A nossa vida, como a vida de José, é longa, tem muita coisa para viver, mas quando chegar a nossa hora, nós queremos partir para estar com o Senhor. Por isso nós queremos viver pela fé e morrer pela fé, crendo no poder extraordinário e maravilhoso do Senhor, que só o Senhor pode operar nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Olha para quem está perto de você e diz: olha, somos do Senhor, somos do Senhor. Dá uma palavra boa para a pessoa: somos do Senhor, somos do Senhor.